Olá, estudantes, sejam bem-vindos à semana 5 da nossa disciplina, uma semana dedicada a pensar as articulações do projeto político-pedagógico e as TDICs, né, as tecnologias digitais da informação e comunicação. Então é um convite mesmo à reflexão, a pensar nesse documento, né, a partir da realidade de cada um de vocês. Então, esse é o nosso tema da semana. E esses são os nossos objetivos para essa primeira videoaula. Identificar a importância da inclusão das TDICs no PPP, reconhecer que a apropriação tecnológica precisa ocorrer em toda a comunidade escolar. Então, entendendo a concepção de um PPP da forma viva, inclusiva, a gente entende a importância mesmo de trazer essa discussão para essa semana dessa disciplina de práticas. Então, vamos começar com algumas reflexões, porque são essas reflexões que nos mobilizam a buscar o conhecimento dessa semana. O conhecimento não só das videoaulas, mas dos materiais indicados aí para ampliação do conhecimento de vocês. Então, nós começamos com algumas questões. Qual é a concepção de PPP da sua unidade escolar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que é uma concepção que emancipa ou é uma concepção que aprisiona? Há espaço para as tecnologias nesse PPP? Como articular as tecnologias nesse documento? Qual é o papel do professor? Como vocês se veem nesse lugar? O que seria inovação nesse contexto? São essas as reflexões que devem guiar você ao longo dessa semana. Vamos começar com algumas reflexões sobre quais são os pressupostos que nós, aqui nessa disciplina, defendemos quando falamos de PPP. Nós falamos de um projeto que lança à frente, né? que pode, né, direcionar o nosso olhar para o futuro, né? E nesse sentido, ele rompe com tradições, ele rompe com amarras, ele rompe com aquilo que pode realmente nos aprisionar a visões limitadas da educação, aquilo que limita as transformações que a gente pretende desenvolver nos nossos contextos escolares. E aí, nesse sentido, é uma semana muito importante para pensar o futuro. Então, sim um documento, um projeto que pode tecer promessas para o futuro. Nesse mesmo contexto, ele deve, né, nascer desse reconhecimento, da necessidade desse olhar para a escola. O que a gente quer? O que a gente precisa? O que a gente almeja, né? Pensar em mudança é primeiro pensar naquilo que é necessário para aquele contexto, para aquela realidade. É esse o nosso convite nessa semana. E para isso, a gente precisa pensar naquilo que é possível. Então, essa é uma frase que vocês vão ouvir ao longo dessa semana em diferentes contextos. Vamos pensar quais são os sonhos, mais sonhos possíveis, né? E isso envolve a participação de todos e de todas. Não é só o sonho da Fabiana, né? É o sonho de todos nós. Então, como que a gente pode construir estratégias e práticas que olhem para todos aqueles que estão inseridos num contexto? Isso não é fácil, gente, mas é possível. Então, vamos olhar para a nossa realidade. Esse é o nosso convite. O PPP deve, sim, partir da nossa realidade. E nesse sentido, né, continuando essa linha, né, de raciocínio, ele deve ser construído, vivenciado e avaliado cotidianamente. Ele não é um documento de gaveta. Muitas vezes as unidades escolares, elas entendem os PPPs como documentos de gaveta. E não é para ser assim, ou não deveria ser assim. Porque quando ele é assim, ele deixa de fortalecer as relações entre a escola e o sistema de ensino. Nós precisamos resgatar a intencionalidade que que pode ser, né, proporcionada por esse PPP, como um compromisso coletivo. Então, esse é o nosso convite aí para vocês. E aqui é importante
marcar para vocês, né, esses dois grandes pressupostos de um PPP. Ele é político porque ele possui, né, na sua essência, esse compromisso com a formação de um cidadão participativo, crítico, reflexivo, que seja responsável pela sua sociedade, né? Hoje em dia a gente precisa resgatar esse político nos nossos PPPs. E além disso ele é pedagógico, porque ele vai sim definir as ações educativas que a escola precisa e deve exigir, né, para que se cumpra o seu propósito enquanto escola. E aqui eu gosto sempre de trazer contrapontos, né, olhares, para que vocês saiam dessa disciplina podendo tomar decisões críticas e reflexivas, né? Então a gente tem essas concepções que estão aí no nosso dia a dia de PPP. E vale a pena marcar, né, uma concepção de um PPP dentro de uma abordagem mais empresarial que está aí no nosso dia a dia para a gente poder se posicionar criticamente frente a isso. E criticamente não é negar, é entender e poder se posicionar frente a isso. Essa posição estratégico-empresarial de um PPP, ela traz na sua essência uma separação entre pensamento e ação, porque muitas vezes não dá espaço para os atores da comunidade refletirem sobre o PPP. Está aí o problema dessas concepções, né? A gente precisa resgatar e romper, né, com esse autoritarismo que vem dessa lógica empresarial. Então, o problema está na essência, né? O que uma concepção estratégico-empresarial traz de impacto para o dia a dia das escolas. Então, a gente precisa romper com essa lógica para poder construir um pouco essa visão emancipadora que a gente está defendendo aqui. E essa visão emancipadora, ela traz essas relações entre qualidade técnica e política para todos os agentes daquela comunidade, daquele contexto. Então, ela entende a importância da articulação dos saberes daquelas pessoas. Então, para a gente, né, nessa disciplina, nesse curso de especialização, é muito importante que vocês entendam as diferenças, que vocês entendam e possam saber, né, tomar decisões a partir de um conhecimento que seja sólido e construído aí a partir desse saber, né? A partir disso tudo, gente, olhar para as tecnologias é entender como elas podem ser contempladas nesse PPP, que é político e pedagógico ao mesmo tempo. Então, como que a gente responde às necessidades de uma inclusão digital, uma inclusão social nesse projeto? O que a gente deseja, né, enquanto sociedade que deve estar presente nesse PPP? Então, as práticas docentes, que é a essência dessa disciplina, elas devem ter peso nesse discurso, né? Elas devem ter peso nesse projeto. E, para isso, os professores precisam ter consciência, né, intencionalidade do quanto é importante essas tecnologias estarem ali, rompendo isso que a gente vem trabalhando ao longo da disciplina com os modismos, né, com os ideários não críticos dessa inovação ou do uso pelo uso das tecnologias. Então, a adoção das TICs, elas têm que estar nesse PPP vivo, não no PPP acrítico. Em linhas gerais, estamos falando de implicações para uma prática docente que traz, né, esse olhar para novas formas de ensinar e de aprender no PPP. Isso tem que estar, de alguma forma, explícito, com toda essa intencionalidade que a gente vem discutindo aqui ao longo das semanas. E essa proposta de mudança, né, de um planejamento intencional e democrático, vai perpassar pelo envolvimento dos sujeitos. Esse envolvimento que a gente defende aqui, um movimento reflexivo, crítico, que demanda, sim, dos atores da escola essa construção coletiva que pode ser materializada num PPP, né? Então, esse é o nosso convite dessa semana. Para esse convite, a gente traz em forma de investigação. Então, qual é a nossa investigação, né, dessa semana? Porque nós estamos aqui na posição de estimular
que vocês sejam pesquisadores da própria prática. Como a sua escola aborda o tema do uso das novas tecnologias no processo educativo e expressa isso no PPP? Essa é a nossa pergunta norteadora para vocês aí, de reflexões nessa videoaula. Como se assume o compromisso da articulação das tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem, descrevendo, né? Um PPP tem que descrever as formas de se integrá-las nas práticas educativas. Essa é uma reflexão sistemática, não vai se encerrar numa semana, não vai se encerrar num curso de especialização, mas que vocês fiquem para sempre, né, com esse convite como forma de aprimoramento da prática de vocês. É uma reflexão sistemática acerca dos seus objetivos enquanto professores, das suas técnicas, das técnicas que vocês escolhem para ensinar, sempre retomando que as tecnologias envolvem uma nova linguagem e que ela é essencial para representar o conhecimento e, nesse caso, isso por si só justifica a importância de estar inserido no PPP das unidades escolares que vocês estão inseridos. Então, eu desejo que vocês tenham muita vontade de investigar tudo isso nos contextos que vocês estão e tragam aí as reflexões para as nossas discussões. Um abraço e até breve.